Um ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra mudou muito a Europa. Estou em Viena para falar com Ivan Krastev, cientista político e escritor, sobre as consequências da agressão de Putin. Ivan Krastev, muito obrigado por estar connosco na Euronews. Obrigado pelo convite. Em que é que a guerra mudou a Europa? Basicamente, a guerra forçou a Europa a ver o mundo de forma diferente. De certa forma, a Europa viu o seu velho continente como no pós-guerra. A ideia de que uma grande guerra já não era possível na Europa estava na base da forma como a Europa se via a si própria no mundo. E isto já não é verdade. O que é que isso significa em termos geopolíticos? Quando a guerra começou, os europeus foram pressionados a rever algumas das suas principais políticas. Uma delas era que a interdependência económica significava automaticamente que não haveria guerra. Que se negocia com alguém, nunca se vai lutar contra esse alguém. Acabou por não ser mais verdade. Em segundo lugar, nós, europeus, tínhamos conseguido autoconvencer-nos de que o poder militar não importa e descobrimos que ele não importa quando não o temos, mas na verdade importa. E isto mudou tudo, desde os orçamentos militares à forma como a economia funciona. Em apenas um ano, temos um orçamento militar totalmente diferente. Já não estamos a receber gás e petróleo russo. Trata-se de uma mudança radical. Aquilo a que estamos a assistir na Ucrânia é uma guerra de civilizações ou uma guerra tradicional pelo território? É uma guerra de identidade, e é uma guerra de identidade porque foi declarada como tal. Não se esqueça daquilo que o próprio presidente Putin disse no verão de 2021, que os russos e os ucranianos são o mesmo povo. E ele invadiu a Ucrânia com a ideia de que os russos e os ucranianos são o mesmo povo. E os ucranianos estão a resistir para lhe dizer que os ucranianos e os russos não são o mesmo povo. E o que pensa do argumento da Rússia de que a ligação da Ucrânia ao Ocidente constitui um perigo para Moscovo? Pode ser um argumento legítimo para a Rússia no que diz respeito aos seus interesses em termos de segurança. Pode discutir onde devem ou não existir bases militares. Mas o problema é que aquilo que a Rússia insistia em dizer era que a Ucrânia não tem o direito de fazer parte do Ocidente. Que direito tem a Rússia de dizer aos ucranianos como devem definir a sua identidade política? A Rússia é um poderoso Estado nuclear e a Ucrânia era uma espécie de pequeno Estado, na perspectiva da Rússia. Um Estado que basicamente decidiu desistir das suas armas nucleares no final da Guerra Fria. Por isso, acreditar que a Ucrânia era uma grande ameaça para a Rússia é, digamos, um pouco exagerado. Como vê a reação da União Europeia a esta guerra? Quando a guerra começou foi um choque e acredito que o mundo ficou surpreendido porque ninguém esperava que ela empurrasse a União Europeia para coisas que os líderes europeus não estavam preparados para fazer uma semana antes. Portanto, partindo daqui, é o choque em relação à guerra que explica em grande medida a unidade europeia que estamos a assistir. Explica também a reação da opinião pública europeia, que não estava preparada para esta guerra e reagiu subitamente de uma forma muito diferente da que, pelo menos, o presidente Putin esperava. A União Europeia decidiu financiar a transferência de armas para a Ucrânia. Eles estão a aceitar milhões de ucranianos. Estão a tentar isolar a Rússia em termos económicos. É este o caminho a seguir? Honestamente, que outras opções tinham os europeus? Em primeiro lugar, as pessoas estão a falar de escalada. Em princípio, não se dão armas quando se acredita que os russos não vão intensificar eles próprios os ataques. O nível de destruição da Ucrânia, proveniente de bombardeamentos russos, está ao nível de 1941-42. Portanto, deste ponto de vista, as questões a que os europeus têm de responder são: devemos ser responsáveis pela ocupação russa da Ucrânia ou devemos dar aos ucranianos o que eles nos pedem? O que as pessoas estão ou não a fazer depende muito da forma como se vê o campo de batalha. No início da guerra, muito poucos europeus acreditavam que a Ucrânia pudesse resistir e que pudesse vencer. No momento em que isto mudou, havia muito mais europeus dispostos a dar aos ucranianos armas do que os que não estão dispostos a dar. Falando da intensificação dos combates, acha que é possível que a NATO venha a juntar-se a esta luta com militares, por exemplo, em solo da Ucrânia?
Não acredito que nem a opinião pública ocidental, nem os líderes ocidentais estejam prontos para fazê-lo. Além disso, a participação da NATO na guerra significa basicamente a Terceira Guerra Mundial. E acredito que, tanto do lado russo como no da NATO, há uma noção clara de que isso não será proveitoso para ninguém. E não se esqueça de que, em nenhum momento da história, americanos e russos se confrontaram diretamente. Em relação à Europa Central, recebemos respostas muito fortes da Polónia, dos países bálticos e um tipo diferente de abordagem por parte da Hungria. Como é que esta guerra está a afetar o futuro da cooperação na Europa Central? Esta é uma guerra que, para muitos europeus de leste, particularmente do Báltico e para os polacos, se tornou na sua guerra. Fizeram-se estudos de opinião que tenho vindo a analisar que mostram que a grande diferença entre o leste e o ocidente é que o leste teme uma ocupação, o Ocidente teme a guerra nuclear. Como resultado desta guerra, o grupo de Visegrado já não existe. De 4, tornou-se, para ser honesto, em 2 mais 1 mais 1. De um lado, a Polónia, para quem se trata da sua segurança e existência, e esta não é a posição do governo, é a da oposição, da sociedade no seu todo. Já a posição do governo húngaro era: esta não é a minha guerra, nem o meu povo. Não queremos ter nada a ver com isto. Ainda assim, apoiaram a maior parte das sanções, mas deixaram muito claro que não apoiam a política comum. Como é que a guerra pode terminar e quando? As guerras terminam no campo de batalha e hoje em dia sabemos muito bem que a guerra, muito raramente, acaba com tratados de paz. Foi isto que aprendemos após o fim da Guerra Fria, que a maioria delas termina com uma espécie de exaustão e um tipo de negociações, mas não terminam com um tratado de paz. Dito isto, não sei quando vai terminar e como vai terminar, mas sei algo muito importante, que quer do lado europeu, quer do americano, o problema é que a guerra deve terminar de modo a não termos medo de recomeçar dentro de 5, 6 ou 7 anos, da forma como terminou e recomeçou depois da anexação da Crimeia pela Rússia. A União Europeia prometeu a plena adesão à Ucrânia. Acha que é realista ou que foi um erro fazer essa promessa? Não é realista, mas muitas políticas adotadas no último ano, enfim, se me perguntasse há um ano, será isto realista, eu diria que não é. Mas a história diz que a União Europeia já está tão envolvida na Ucrânia que acreditar que as relações vão voltar ao ponto em que estavam é também irrealista. Portanto, vamos ter algo novo e, como resultado disso, a Ucrânia vai ser diferente. A União Europeia vai ser diferente. Ivan Krastev, thanks very much for the interview. Thank you.